Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos contar a história das edições não realizadas da Supercopa do Brasil, que teve seu início no ano de 1990, durando apenas até a edição seguinte, a de 91. Em 2020, após anos sem ser disputada, a competição foi resgatada pela CBF, e a promessa é de que ela ficará de forma definitiva no calendário oficial da entidade. Como é de conhecimento, a Supercopa do Brasil reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior. E se a competição não tivesse sido descontinuada, grandes embates teriam acontecido em muitas temporadas. Fazendo um levantamento e resgatando confrontos entre os campeões das duas competições nacionais na temporada seguinte, podemos simular quem seriam os campeões da Supercopa do Brasil anualmente entre 1992 e 2019, período esse no qual a competição ficou suspensa. Para isso foram pegos os duelos entre os campeões nacionais em outros torneios, como o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, estaduais e etc. E ao somar os resultados no placar agregado, chegaremos à conclusão de quem foi o grande campeão da Supercopa do Brasil na temporada em questão. Outros pontos que precisam ser destacados é que em algumas temporadas a soma do placar agregado ficou empatado, e como critério de desempate será usado o maior número de gols marcados fora de casa e até mesmo a opinião do editor do canal, que usará como base o elenco dos clubes, o desempenho durante toda a temporada, dentre outros fatores. Explicado da melhor forma possível e não restando mais dúvidas no entendimento e interpretação, vamos agora conhecer todos os campeões retroativos da Supercopa do Brasil entre 1992 e 2019. Em 1992, a final da Supercopa do Brasil seria disputada entre o São Paulo, campeão brasileiro de 91 em cima do Bragantino, contra o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil de 91 sobre o Grêmio. Em 1992, o Criciúma estava jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Logo, os duelos contra o São Paulo foram todos pela Copa Libertadores da América, com ambos os clubes caindo no mesmo grupo. Cada um venceu seu como mandante, com o primeiro sendo vencido pelo Criciúma por 3-0 e o segundo vencido pelo São Paulo por 4-0. Mais na frente, os clubes voltaram a se enfrentar na competição, e os jogos foram válidos pelas quartas de final, com o São Paulo vencendo em seus domínios por 1-0 e conseguindo um empate em Criciúma em 1-1. A soma dos placares nos 4 jogos foi de 6-4 para o tricolor, e isso hipoteticamente faria do clube o campeão da Supercopa do Brasil de 1992. Em 1993, a final da Supercopa do Brasil reservaria o duelo entre Flamengo, campeão brasileiro de 92 sobre o Botafogo, e Internacional, que foi o campeão da Copa do Brasil de 92 sobre o Fluminense. Os clubes se enfrentaram 4 vezes em 93, sendo 2 jogos pela Copa Libertadores e outros 2 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental, os duelos foram válidos pela fase de grupos, com o primeiro em Porto Alegre terminando 0-0 e o segundo no Rio de Janeiro com vitória do Flamengo por 3-1. No Campeonato Brasileiro, os duelos foram válidos pelo turno e retorno da primeira fase, e na ida o Flamengo ganhou por 3-0. No confronto seguinte, o Internacional saiu com a vitória por 2-0. Somando os confrontos, o Flamengo seria campeão da Supercopa do Brasil de 93, com placar agregado de 6-3. Em 1994, a final da Supercopa seria entre Palmeiras, campeão brasileiro de 93 sobre o Vitória, contra o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 93 sobre o Grêmio. Os clubes se enfrentaram 2 vezes em 94, e ambos os duelos foram válidos pela fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro, disputado em São Paulo, terminou com vitória do Verdão por 2-0, enquanto que o segundo, em Minas Gerais, terminou 2-1 para o Cruzeiro, e na soma do placar agregado, o Palmeiras seria supercampeão do Brasil com os 3-2. Em 1995, a final da Supercopa colocaria frente a frente Palmeiras, campeão brasileiro de 94 sobre o Corinthians, e Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 94 sobre o Ceará. Os clubes se enfrentaram nada menos que 7 vezes no ano de 95, e a maioria dos jogos foram pela Copa Libertadores. Os 2 primeiros duelos foram pela fase de grupos, com um terminando com vitória palmeirense por 3-2 e o outro terminando empatado em 0-0. Mais na frente, pela fase quartas de final, Palmeiras e Grêmio voltaram a se enfrentar. E em 2 jogos eletrizantes, o Grêmio eliminou o Verdão ao golear por 5-0 em Porto Alegre e perder por 5-1 em São Paulo. Os demais duelos foram 2 pela Copa do Brasil, com o Grêmio novamente eliminando o Palmeiras, e o outro pelo Campeonato Brasileiro, onde o Verdão levou a melhor. Somando todos os placares, o Verdão ficaria com o título com um agregado de 14-11.
No ano de 1996, a final reservaria o duelo entre paulistas e cariocas, com o Botafogo jogando como vencedor do Campeonato Brasileiro de 95 sobre o Santos e o Corinthians jogando como campeão da Copa do Brasil de 95, vencida sobre o Grêmio. Aconteceram 3 jogos entre os clubes em 96, com 2 sendo pela Copa Libertadores, e válidos pela fase de grupos, o Corinthians venceu em seus domínios por 3-0 e empatou no Rio de Janeiro em 1-1. Mais na frente, em jogo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo levou a melhor sobre o Timão ao vencer por 1-0. No agregado, deu Corinthians, que ficaria com o título da Supercopa com os 4-2. Em 1997, Grêmio, campeão brasileiro de 96 sobre a Portuguesa, e Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 96 sobre o Palmeiras, mediriam forças na final da Supercopa, e a maioria dos duelos entre os clubes em 97 foram pela Copa Libertadores. Os 2 primeiros foram pela fase de grupos, com o Grêmio vencendo o primeiro fora de casa por 2-1 e o Cruzeiro vencendo também fora de casa por 1-0. Mais na frente aconteceu novo encontro, dessa vez pelas quartas de final, e o Cruzeiro venceu em seus domínios por 2-0, enquanto que o Grêmio venceu em sua casa por 2-1. No único duelo pelo Campeonato Brasileiro, o placar não saiu do zero. Somando todos os confrontos, o Cruzeiro ficaria com o título da Supercopa do Brasil de 97 com 5-4. Em 1998, mais uma vez o Grêmio jogaria a final da Supercopa do Brasil, dessa vez como vencedor da Copa do Brasil, que em 97 foi ganha sobre o Flamengo. Seu adversário seria o Vasco da Gama, que foi o campeão brasileiro de 97 sobre o Palmeiras. Foram nada menos que 7 duelos entre as equipes em 98, sendo 4 pela Copa Libertadores, 2 pela Copa Mercosul e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Os 2 primeiros na Libertadores foram pela fase de grupos, com cada clube vencendo o jogo como mandante. Mais na frente, pelas quartas de final, empate de 1-1 em Porto Alegre e vitória do Vasco no Rio de Janeiro por 1-0. Na Copa Mercosul, cada clube venceu um jogo como mandante por 1-0, enquanto que no Campeonato Brasileiro, vitória vascaína por 2-1. A soma do placar agregado deu 8-4 para o Cruz Maltino, então supercampeão do Brasil em 98. Em 1999 foi quando os 2 finalistas da hipotética final da Supercopa do Brasil mais se enfrentaram no decorrer da temporada. Afinal, Corinthians, campeão brasileiro de 98 sobre o Cruzeiro, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 98 sobre o mesmo Cruzeiro, mediram forças nada menos que 8 vezes durante o ano nos mais variados campeonatos. A maioria dos duelos foram pela Copa Libertadores, sendo 2 jogos pela fase de grupos, com cada clube vencendo o seu como mandante, e mais na frente pelas quartas de final, com cada qual vencendo seu jogo como mandante por 2-0 e dando Palmeiras nas penalidades. Aconteceram ainda 3 jogos pelo Campeonato Paulista, sendo um pela primeira fase, onde o Palmeiras ganhou por 3-1, e outros 2 válidos pela final, com o Corinthians sendo campeão estadual com a vitória por 3-0 na ida e com o empate de 2-2 na volta. O último confronto da temporada foi pelo Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras goleou o rival por 4-1. A soma dos placares deu 13-11 para o Verdão, mais uma vez supercampeão do Brasil. Em 2000, a final da Supercopa seria entre o Corinthians, campeão brasileiro de 99 sobre o Atlético Mineiro, e Juventude, campeão da Copa do Brasil de 99 sobre o Botafogo. Os clubes se enfrentaram apenas uma vez no ano 2000, e nesse único duelo, válido pela Copa João Avelange, então Campeonato Brasileiro, deu Juventude, que mesmo jogando no Pacaembu, derrotou o Timão por 2-1, ficando assim com o hipotético título da Supercopa do Brasil de 2000. No ano de 2001, a final seria entre o Vasco, campeão brasileiro de 2000, em final vencida sobre o São Caetano, contra o Cruzeiro, que ganhou a Copa do Brasil de 2000 sobre o São Paulo no apagar das luzes. Aconteceu apenas o duelo entre os clubes no ano de 2001, e válido pelo Campeonato Brasileiro, quem levou a melhor foi o Vasco, que com 3 gols de Romário derrotou os mineiros por 3-0. Esse seria o segundo título da Supercopa do Brasil ganho pelo Cruz Maltino. A decisão da Supercopa de 2002 colocaria frente a frente o campeão brasileiro de 2001 sobre o São Caetano, o Atlético Paranaense, e o campeão da Copa do Brasil de 2001 sobre o Corinthians, o Grêmio. Foram 4 duelos entre Imortal e Furacão no ano de 2002, e a maioria foi pela extinta Copa Sul Minas. O primeiro, que terminou empatado em 2-2, foi válido pela primeira fase, e os outros 2 foram válidos pela fase semifinal, com o jogo da ida terminando com uma incrível vitória do Atlético Paranaense em pleno Olímpico por 5-1 e com um empate de 1-1 na volta na Arena da Baixada. O quarto e último duelo entre as equipes naquela temporada foi pelo Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio levou a melhor ao vencer por 2-1. A soma dos placares deu no agregado Furacão 9 e Imortal 6.
Em 2003, a final da Supercopa seria entre o Santos, campeão brasileiro de 2002 sobre o Corinthians, e Corinthians, que venceu a Copa do Brasil de 2002 sobre a surpresa brasiliense. Assim como um ano antes, o Santos ganharia nova final sobre o Timão. E os duelos entre os clubes no ano de 2003 aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, empate de 1-1 no Morumbi, e no segundo turno, vitória do Santos por 3-1 na Vila Belmiro. Em 2004, a final da Supercopa teria o Cruzeiro, que fez a dobradinha e venceu tanto o Campeonato Brasileiro, que em 2003 estreou o método de pontos corridos, quanto a Copa do Brasil, em final ganha sobre o Flamengo. O adversário na final da Supercopa seria o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o Santos, que, como diz o regulamento, jogaria a competição por conta do Cruzeiro ter arrastado as duas competições no qual se obtém a vaga na temporada anterior, algo que irá acontecer em 2022 com Atlético Mineiro e Flamengo. Os dois jogos entre os clubes no ano de 2004 foram pelo Campeonato Brasileiro, e no primeiro turno o Cruzeiro venceu em plena Vila Belmiro por 3-1 e empatou no segundo turno num emocionante 4-4, ficando com o título da Supercopa com 7-5 no placar agregado. Em 2005, a Supercopa do Brasil teria novamente na final dois clubes do estado de São Paulo, sendo o campeão brasileiro de 2004, o Santos, e a zebra Santo André, que venceu a Copa do Brasil de 2004 sobre o Flamengo. Mais uma vez, a zebra entraria em cena. Afinal, no único duelo entre Santos e Santo André no ano de 2005, deu vitória da equipe do ABC Paulista por 3-2 em jogo válido pelo estadual. Em 2006, novamente um clube do interior de São Paulo jogaria a final da Supercopa do Brasil, e o clube em questão foi o Paulista de Jundiaí, que foi o campeão da Copa do Brasil de 2005 sobre o Fluminense. Já o campeão brasileiro de 2005 foi o Corinthians, e o único duelo entre os clubes em 2006 foi pelo Campeonato Paulista, com o resultado terminando empatado em 2-2. O jogo foi disputado no estádio do Pacaembu, e como critério de desempate para definir o campeão, foi utilizado o gol marcado fora de casa, e como esse jogo teve mando do Corinthians, o título da Supercopa iria para as mãos do Paulista. No ano de 2007, a final seria entre um paulista e um carioca, com o São Paulo jogando a competição como campeão brasileiro de 2006 e o Flamengo jogando como campeão da Copa do Brasil de 2006, em final ganha sobre o arquirrival Vasco da Gama. Os dois jogos entre os clubes em 2007 foram pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo não perdeu para o tricolor em nenhum dos turnos, já que o primeiro encontro terminou empatado em 0-0 e no segundo teve vitória flamenguista por 1-0, sendo assim o campeão da Supercopa do Brasil de 2007. Em 2008, novamente cariocas e paulistas mediriam forças na final da Supercopa do Brasil, com outra vez o São Paulo jogando como campeão brasileiro, enquanto que o Fluminense jogando como campeão da Copa do Brasil de 2007, em final vencida sobre o Figueirense. Os clubes duelaram 4 vezes durante a temporada, sendo 2 jogos válidos pelas quartas de final da Libertadores, com o São Paulo ganhando por 1-0 em seus domínios e o Fluminense vencendo o jogo da volta no Maracanã por 3-1. No Campeonato Brasileiro, em turno e retorno, o Fluminense venceu o primeiro por 3-1 e no segundo turno um empate de 1-1, e na soma dos placares o agregado ficou 7-4 para o tricolor carioca. Em 2009, enfim, o São Paulo seria campeão da Supercopa do Brasil, em final ganha sobre o Sport. Mais uma vez, o tricolor jogaria a competição como vencedor do Campeonato Brasileiro, enquanto que os pernambucanos jogariam como campeões da Copa do Brasil de 2008, em final ganha sobre o Corinthians. Os duelos entre os clubes no ano de 2009 foram pelo turno e retorno do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo levou a melhor em ambos, com o primeiro em terras pernambucanas terminando 2-1 e o segundo em São Paulo terminando 4-0, e no agregado ficou 6-1 para o tricolor. Em 2010, o Corinthians comemorou seu centenário, mas para a decepção de sua torcida, o clube passou em branco em todas as competições que disputou. Se existisse em 2010, o Timão teria jogado a final da Supercopa do Brasil como campeão da Copa do Brasil de 2009, em final ganha sobre o Internacional. E o seu adversário seria o Flamengo, que jogaria a Supercopa como vencedor do Campeonato Brasileiro. Foram 4 duelos entre os clubes no ano de 2010, os 2 primeiros pelas oitavas de final da Copa Libertadores, com o primeiro jogo terminando 1-0 para o Flamengo e o da volta terminando 2-1 para o Corinthians. Os outros 2 jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, e no turno o Corinthians venceu por 1-0 e no retorno o resultado foi 1-1, e no agregado o Timão seria o campeão da Supercopa do Brasil com 4-3.
Em 2011, outra vez a final colocaria paulistas e cariocas na briga pela taça, com o Fluminense jogando a competição como campeão brasileiro de 2010, enquanto que o Santos jogando como campeão da Copa do Brasil em final vencida sobre o Vitória. Os dois jogos entre os clubes em 2011 foram pelo Campeonato Brasileiro, com o do primeiro turno terminando 2-1 para o Peixe, enquanto que o segundo terminando 3-2 para o Tricolor, e o placar agregado ficou 4-4, mas devido ao Santos ter feito mais gols fora de casa, isso seria determinante para o Peixe ser declarado o supercampeão do Brasil. Em 2012, os finalistas seriam o campeão brasileiro de 2011, o Corinthians, contra o campeão da Copa do Brasil de 2011, o Vasco, que na final superou o Coritiba. Grandes duelos marcaram Corinthians e Vasco no ano de 2012, os dois mais emocionantes pela fase quartas de final da Copa Libertadores, com o primeiro em São Januário terminando 0-0 e o segundo no Pacaembu terminando 1-0 para o Timão. Os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro terminaram com o mesmo placar e em ambos os estádios, e no agregado o Corinthians seria campeão da Supercopa do Brasil de 2012 com 2-0. Em 2013, a final da Supercopa do Brasil seria entre o campeão brasileiro de 2012, o Fluminense, contra o campeão da Copa do Brasil de 2012, o Palmeiras, que na decisão superou o Coritiba. O Alviverde, em 2013, disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e não houve nenhum duelo entre Fluminense e Palmeiras naquele ano, e para definir quem seria o campeão da Supercopa de 2013, foram utilizados os resultados do Campeonato Brasileiro de 2012, onde o Fluminense saiu com a vitória em ambos os turnos. No primeiro, vitória por 1-0, enquanto que no segundo, triunfo por 3-2. Em 2014, os finalistas da Supercopa foram o campeão brasileiro de 2013, o Cruzeiro, contra o campeão da Copa do Brasil de 2013, o Flamengo, que conquistou esse título sobre o Atlético Paranaense. Os dois encontros entre Cruzeiro e Flamengo no ano de 2014 foram pelo Campeonato Brasileiro, e cada clube venceu seu jogo como mandante por 3-0, o que deixou o placar agregado empatado em 3-3. Para definir quem seria o supercampeão do Brasil naquele ano, eu considerei o momento vivido por cada clube na temporada, com o Cruzeiro tendo sido campeão mineiro, finalista da Copa do Brasil e ainda campeão brasileiro, enquanto que o Flamengo foi campeão carioca, eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e tendo ficado boa parte do Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado. Desta forma, eu considero que o Cruzeiro, por ter vivido o melhor momento naquele ano, seria o campeão da Supercopa de 2014. Em 2015, o disputado clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro faria a final da Supercopa do Brasil, com a Raposa jogando como campeão brasileiro, enquanto que o Galo jogando como vencedor da Copa do Brasil, que em 2014 foi ganha sobre o próprio Cruzeiro. Os clubes se enfrentaram 5 vezes no ano de 2015, sendo que 3 jogos foram pelo campeonato estadual, com o primeiro terminando empatado em 1-1 e os outros 2 pelas finais do Mineiro, terminando novamente empatado em 1-1 e com vitória do Atlético por 2-1. Pelo Brasileirão, o Cruzeiro venceu no turno por 3-1 e no retorno, o jogo terminou empatado em 1-1. E na somatória geral dos placares, o Cruzeiro ficaria com o título da Supercopa com um agregado de 7-6. Em 2016, após 17 anos, Corinthians e Palmeiras voltariam a se enfrentar na final da Supercopa. E diferente de 99, quando duelaram nada menos que 8 vezes durante a temporada, em 2016 foram apenas 3 embates entre as equipes. O Timão jogaria como campeão brasileiro de 2015, enquanto que o Verdão jogaria como campeão da Copa do Brasil de 2015, em final ganha sobre o Santos. O primeiro jogo foi pelo Campeonato Paulista, onde o Palmeiras levou a melhor por 1-0. Os outros 2 jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, e o Verdão levou a melhor em ambos, o do turno por 1-0 e o do retorno por 2-0, e no agregado o título iria para as mãos do Palmeiras com 4-0. Em 2017, novamente o Palmeiras jogaria a final da Supercopa, dessa vez como campeão brasileiro de 2016. O adversário seria o Grêmio, que foi o campeão da Copa do Brasil de 2016 sobre o Atlético Mineiro. Os 2 encontros entre os clubes foram válidos pelo Brasileirão, e dos 2 o Palmeiras levou a melhor, no primeiro turno por 1-0 e no segundo por 3-1, e o título ficaria garantido com um agregado em 4-1. Em 2018, o Corinthians, campeão brasileiro de 2017, enfrentaria o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 2017, sobre o Flamengo. Os clubes duelaram nada menos que 6 vezes durante a temporada, e os 2 primeiros jogos foram amistosos, disputados durante a pausa para a Copa do Mundo, com o primeiro no Mineirão terminando 2-0 para o Corinthians e o segundo na Arena de Itaquera terminando empatado em 2-2.
Os demais foram os 2 jogos do turno e retorno do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians vencendo no primeiro por 2-0 e perdendo no segundo por 1-0, e nas finais da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro saiu vencedor em ambos, em Minas Gerais por 1-0 e em São Paulo por 2-1. Se desconsiderarmos os amistosos, o agregado ficaria 4-3 para o Cruzeiro, mas como todos os jogos da temporada são levados em conta, não importando se foi amistoso ou não, a somatória do placar daria o título da Supercopa do Brasil de 2018 ao Corinthians com 7-6. E por fim, em 2019, a edição da Supercopa do Brasil colocaria frente a frente o Palmeiras, campeão brasileiro de 2018, contra o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 2018. Os clubes só se enfrentaram em 2019 pelo Campeonato Brasileiro, e o Verdão levou a melhor em ambos os jogos, que foram válidos pela última rodada de cada um dos turnos. No primeiro, vitória por 1-0 em São Paulo, e no segundo, vitória de 2-0 em Minas Gerais, resultado esse que decretou o rebaixamento cruzeirense para a Série B. No agregado, 3-0 para o Verdão, conquistando ali o seu 6º título da Supercopa do Brasil. Bom galera, e seriam esses os campeões da Supercopa do Brasil anualmente com o resultado final da nossa projeção. Destacando que as edições de 1990 e 91, além das de 2020 em diante, realmente aconteceram, com a de 2022 ainda para ser disputada. Desta forma, o maior vencedor da Supercopa seria o Palmeiras com 6 títulos, seguido de perto pelo Corinthians, que tem 5. Os demais seriam Flamengo e Cruzeiro, cada clube com 4 taças, São Paulo, Vasco, Fluminense e Santos, cada clube com 2 títulos, enquanto que Grêmio, Juventude, Atlético Paranaense, Santo André e Paulista de Jundiaí completariam a lista de vencedores, cada clube com 1 título. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e conto com seu like e com a sua opinião nos comentários.